Então a gente tem, inclusive, os ritos indígenas também. Então, assim, esse quimbanda era responsável por esses rituais, tanto com as meninas quanto com os meninos. E no processo de escravidão, os povos bantus foram os primeiros a chegar aqui. Então, no período de final de 1500 até 1700 e pouco, existe essa imigração forçada, né? Dessa visão, que foi esse período ridículo e vergonhoso, que trouxe esses seres humanos que são, né, reis, rainhas, sacerdotes, e todo mundo no mesmo lugar. Inclusive, o principal conceito da escravidão era separem as pessoas por etnia para que elas não se conversem. E assim, inclusive, a Mameta tá falando uma coisa que é bastante importante. Isso é história, tá? É história. O que a gente tá contando aqui não é, eu acho que é desse jeito. Não é a coisa que a gente criou, de não. vozes da minha cabeça. Isso é história. Horrível, inclusive. A gente só vai ter povos iorubás nessa terra Brasilis depois da terceira geração de povos bantus. Que já em meados, final de 1700, começo de 1800. Isso é bom a gente deixar isso muito bem claro. Outra coisa, o pessoal fala que a quimbanda surgiu do candomblé. Isso é mentira. Essa é a prova histórica, porque esse culto aos baculus vem do povo banto. Inclusive, eles entendem essa necessidade de contato com a terra ancestral. Eles são os primeiros que sacam que a gente tinha dono antes, e não eram os portugueses, né? Eles sacaram isso. Tanto que eles são os primeiros a se afinizar realmente com o povo indígena, tentar, né, da forma deles, se afinizar com a cultura indígena, porque eles sabiam que eram os donos da terra. E eles sabiam que existiam ancestrais aqui que não tinha nada a ver com português. Eles sabiam que eram os indígenas, então existe essa cultura. E depois, obviamente, mesmo com a miscigenação, eles mantêm seus cultos. E aí, com a junção dos povos nagôs, que é o povo iorubá, que meio que começa a se criar o candomblé, e cada um vai fazer o seu papel. Em um dado momento, se separa esses sacerdotes ancestrais do culto ao candomblé. Em algum momento não se tem um... foi dia tal, gente. Não, o fato é que as pessoas elas não sabem fazer uma timeline. Sim. A gente tem esse início de escravidão. Você quer café? Aceito. Quer café? A gente tem açúcar. A gente tem, primeiro, vamos organizar isso. A gente tem esse processo de escravidão, que é a colonização trazendo negros para o Brasil. Nesse processo, a gente tem 3 gerações somente de povos bantus. Sim. Foram mais de 257 etnias, desde Quimbu, de pessoas do Congo, de pessoas de Angola, de pessoas de várias partes dessa região do Congo. Cada um com seu dialeto. Porque as primeiras negociações ocorrem justamente dos portugueses, porque foi um erro, cara, foi um grande azar. Diogo Cão passa por ali próximo ao Reino do Congo, vê terras, desembarca, ludibria o Manicongo, o abençoado do Manicongo, né, que é um outro também pra gente amaldiçoar, coitadinho. E ele começa a entrar em negociações e mandar escravos. E aí, nesse processo a gente vai ver que a escravidão estava tão ostensiva que o segundo rei do Manicongo, ele manda uma carta para Portugal dizendo, olha, meu povo tá sofrendo. Então, assim, eu já não tô tendo como mandar escravos. Porque, na verdade, eles tinham os prisioneiros de guerra deles. Exato. Todo o povo tem. Tanto que esse Manicongo, ele sofre atentado de morte causado pelos portugueses. Então, a gente tem um gap aí de 100, 200, 300 anos, eu vou botar, tá? 200 anos, 200 e poucos anos. Aonde a gente tem esse povo sendo escravo. E não existe candomblé, nem umbanda e nem essa terminologia quimbanda. Mas esses cultos ancestrais, eles sempre existiram. Porque se a gente for estudar em tribos africanas, até hoje, em algumas tribos africanas, você tem os mortos que são enterrados em suas terras e eles são donos de locais e animais. E quando você vai sacrificar um animal, é preciso que você peça autorização ao espírito. E quando esse espírito diz não, é não. E quando a tribo também está passando situação de fome por causa da seca, etc, etc, esse ancestral, ele é cobrado. Também é cobrado. Exatamente. Então, veja, o que a gente está falando que tem dentro dos moldes de quimbanda já existia em África e ainda existe. Então, quando vem pra cá, se formata e a gente tem esse culto ancestral chamado quimbanda. Tudo sofre modificação. Só que quem, em primeiro momento, segura esse culto, a gente vai ter o candomblé, de origem bantu, que aí a gente vai ter o candomblé, né, de Congo, o candomblé bate-folha, o candomblé de Angola. Eles são os primeiros a guardar esses mistérios desse culto quimbanda. Tocava-se o culto aos inquices, ou os minquices, e tinha a hora prática desses mortos que eram os baculus. Depois que a gente vai ver
que há um rompimento, começa a ter um rompimento entre esses povos de candomblé, século XVIII, porque é quando o candomblé surge, que aí começa a surgir, de fato, o termo quimbanda. Sim. Só que, quando a gente chega em 1900, século XIX, começa a sujar, porque é um movimento umbandista para prejudicar Exu, demonizar Exu. E aí mas a gente... Aqui já, a gente está falando século XIX, aqui já. Então a gente vai ver que 1920, 1930 começam as primeiras publicações de Umbanda demonizando Exu. A gente vai ver, inclusive, em 1949, esse livro Exu, que ele demoniza trazendo toda uma estrutura de demônios para o culto a Exu. Onde ele fala que a Umbanda surge para combater a Quimbanda. Então, a gente vai ver que século XIX é que começa a sujar a Quimbanda, trazendo demônios para dentro. Isso é embranquecimento, gente. Isso é embranquecimento já. Sim. Né? Pode continuar, Isso que esse autor faz realmente é embranquecimento. Aí sim, ele tá retirando toda a autoridade dos povos. Lembrando que já existiam cultos, né? Como a própria a própria Cabula, que foi uma mulher que meio que popularizou, que é chamada Luzia Pinta, se não me engano. E ela popularizou isso. Ela incorporava esses espíritos já. E ela é originária da África Central. Ali, região, realmente, Panto. Então ela é uma sacerdotisa que traz a questão de incorporação e não só de inquices ou de orixás. Ela traz a incorporação de espíritos. E então a primeira denominação é essa. Tem essa questão de cabula, depois a gente vai começar a ter essa divisão. E aí vai se começar a ter o que é denominado quimbanda como culto. Só que ela ainda tem essa essência, do culto ancestral. E aí a gente vai ter um outro problema, só para contextualizar, porque fizeram uma pergunta sobre se há diferença de quimbanda com QU ou com K. Vai ser velha também. Em 1949, esse abençoado Luiz de Fontinelli, ele diz que tem a quimbanda com K, que a Umbanda surge para combater a quimbanda, ou seja, ele cria uma guerra. E ele diz que existe a quimbanda com QU e existe a quimbanda chamada quiumbanda. Será com quiumbas? Que é das quiumbas. Só que assim, isso é mentira. O que existe é quimbanda, ele é escrito com K, porque é um termo que vem do quimbundo. Então, no quimbundo, nesse dialeto africano, não existe palavras com QU. Então, se você for escrever queijo, vai escrever com K. É isso que existe. Só que a gente está dentro do Brasil, então eu posso usar QU ou K. Tanto faz. Se trata do mesmo culto. É uma adaptação de tradução apenas. E quem fala diferente é porque se acha mais poderoso que os outros. Quimbanda com QU ou com K se trata do mesmo culto. Ponto, acabou. Não são formas de escrever. Igual a farmácia com PH que se escrevia antigamente. E é a mesma farmácia de hoje com F. Né? As diferenças são grafias. A grafia, o significado é o mesmo. A etimologia é a mesma, certo? Porque, infelizmente, não tem como você pegar um dialeto... Corrigindo aqui, porque me corrigiram, né? 1900, realmente, depois... século XX, perdão, tá? Eu coloquei séculos... A gente tá com 1900, você fica com 19 na 19, cabeça. Exato. Você sempre soma 9 com 1 dá 20. Perdão, assim, perdão. Né? Obrigado pela correção, tá? Brisa. O pior de tudo foi ninguém que falou aqui. Meu Deus, ninguém falou. Ninguém valeu ninguém. Rapaz, ninguém falou. Ninguém? É ninguém. É ninguém. Senhor No One, Mr. No One, ok. O professor já tá, só pra gente saber por cima ali o que aconteceu. Que queria saber da treta que houve com o Nino. Deve ser o Nino Denani. O Denani teve aqui na quinta-feira passada. Pode falar? Lógico. Pode falar? Vamos lá, então. O Nino é uma pessoa icônica dentro do cenário ocultista. Porque ele primeiro, inclusive, se ele estiver assistindo ou assistir depois, né, Nino? Fica o recado pra você aí, tá, cara? O Nino é uma pessoa icônica. O Nino, ele começa chamando várias pessoas na questão da pandemia para que a gente faça um projeto. Eu, inclusive, participo. Né, abraço a ideia, até porque... A ideia de fazer horas de lives foi minha. Alguém falou e tal, enfim, não importa. O Nino fez várias lives e o Nino, até então, ele atendia com o Exu, o Pombagira, com os espíritos. Isso durante a pandemia ali? Isso. Inclusive, nesse processo aí, tem um momento em que ele começa a trazer histórias de relatos de situações que ele atendeu. Tem uma situação que ele disse que atendeu um rapaz, que o rapaz estava com um obsessor e que ele seguiu o fio guia e que quando foi dar, deu numa sala que tinha um monstro de lama, tipo um piche. Esse vídeo eu tenho, inclusive, guardado. E que ele, junto com o guerreiro dele, fez uma retroalimentação. Ou seja, ele fez um atendimento onde o Exu guerreiro dele ajudou ele e tal. E o Nino, para lançar um curso, ele simplesmente vira em toda a rede social e diz que Exu não existe. E começa a satirizar. Ele começa a satirizar. Só que
A grande questão não é se ele acredita ou não. Pra mim, eu tô pouco importando se ele acredita ou não em Exu. Sim. O fato é como ele se porta, o respeito. Exatamente. Ele tem um vídeo falando correntes de WhatsApp que ele diz claramente que aquele é discurso de ódio e ninguém se atentou pra isso, ninguém faz nada e ninguém fala nada. Mas ele diz claramente que a pessoa que faz um despacho numa esquina e numa praça, que eu não concordo, porque se nós somos de culto ancestral, a gente tem que ser também ecologicamente correto. Eu não concordo com sujeira e encruzilhada, tá? Mas veja, da mesma forma que o pastor tem o direito de ir lá, melar toda uma praça ou uma encruzilhada com óleo de azeite, eu também tenho de muitas vezes ir lá riar numa praça, numa árvore, um trabalho. E que ainda assim, 3 dias depois, eu vou buscar. Se eu faço isso, eu vou depois recolher. Porque eu tenho responsabilidade ecológica. E ele virou na rede social e disse que... Primeiro ele falou que essas pessoas deveriam morrer. Isso é discurso de ódio. Aí já Discurso de ódio. Não é o que se fala. Aí depois ele fala que Exu não existe e começa a satirizar, ridicularizar. Menosprezar Ora, tudo aquilo que lá ele já atrás fez. então os atendimentos dele foi de mentira. Então, eu conversei com ele aqui, quinta-feira passada. Não sei se você assistiu. Não tive tempo. Eu tentei assistir 2 vezes essa live assistimos. e não consegui assistir. Porque eu tava na correria pra me organizar pra Entendi. vir. E eu perguntei isso aí. Foi. Sobre Exu, sobre ter falado que Exu não existe, falei pra ele. Então o que acontecia pra você era fingimento? Exato. Ou você fingia? E ele disse que não. Que o que acontece é que como se você entrasse num transe por conta da sua sim. psique. Hoje tudo é isso. E agora ele, pra e ele falou o seguinte, não, as pessoas que estão atendendo nos terreiros, elas não estão te enganando. Elas estão realmente vivenciando aquilo, sentindo aquilo, mas não tem nada por trás, é o psique. Tanto que eu perguntei, eu fui até mais a fundo. Eu perguntei pra ele de Chico Xavier, Ah, não, esse corte eu vi. né? Acho que ele não viu, mas eu vi. Então, cheguei a perguntar pra ele. Porque tá no Instagram. É isso. Perguntei pra ele de Chico Xavier. E ele fala que assim, que Chico acreditava no que ele fazia mesmo, mas era como quem sabe dirigir. Já saía automático as psicografias. Olha só. Entendeu? O Nino, deixa eu falar uma coisa pra toda a Porque rede hoje em dia, social. só pra você entender, o Nino é um sim. mago, hermetista, ele é Não, ateu. ele não é mago, porque ele diz que pra ser mago, os pares têm que reconhecer. E Vicky Vanilla e o próprio Del Débio xingaram, inclusive, ele na rede social. Então, se os pares não reconhecem ele, ele não é um mago. Outra coisa, um mago, ele respeita os outros. E o Nino é um grande desrespeitador. Inclusive, eu acho que ele foi expulso da própria ordem dele. Eu não sei, porque a ordem dele é uma ordem que ele criou. Então, o Nino é um cara, assim, que ele entrou no terreiro como atabaque. Aí não deu certo. Aí ele foi pra fazer a umbanda dele. Aí ele não deu certo, criou a própria ordem dele. Então, assim, ele fica pulando de galho em galho. E agora ele achou uma área onde ele acha que domina. Eu, às vezes, não quero dar carteirada, mas, assim, eu sou formado em hipnose. Eu sou formado em hipnose. E eu posso te garantir que hipnose não é incorporação. Ele fala de neurociência. Só que Nino tem no currículo dele uma formação que não condiz com psicologia. Não, ele até O curso que ele fez de mas ele usa neurociência, como se fosse. somente no Brasil é que é feito isso. Outra coisa, ele tá fazendo isso é crime. Misturar psicologia e neurociência dentro da questão religiosa. Isso não se faz, Inclusive, cara. a gente fez uma live juntos, eu e ele, né? Porque eu fiz psicologia mesmo, tá? E... Acho que vocês estão com 2 psicólogos aqui. E aí, tanto ela como ela mais do que eu, porque ela tem CRP, os caramba, e atua, eu não. Né? Eu tô de boa, já É tenho tipo louco quem faz bastante o também. direito, mas não vai Não, no eu tenho louco bastante. Ela já é mais. Ela atende. E aí eu falei sobre essa questão, porque antes ele tava lançando um curso de mediunidade que era através do que o inconsciente seria projetado. Persona pro- mágica. Ele ainda faz. Só que ele mudou a terminologia depois que eu fiz a live, porque eu expliquei que o nome disso é doença. Porque quando você projeta o seu inconsciente na sua... vamos falar bem leigo mesmo. Quando você põe inconsciente, a gente tem a mente inconsciente, a gente tem o supressor e a gente tem a mente consciente. Quando você projeta e você inverte isso, o nome disso é doença. Né? E, então, você usar disso... Foi o que eu falei na live, basicamente. Não é bem assim. O transe, ele não acontece quando o inconsciente vai pra frente. O nome disso é outra coisa. Ou então você tá colocando um trauma pra frente. Você tá colocando realmente o trauma à frente. As pessoas, por exemplo, quando agem
com agressividade é quando coloca o inconsciente à frente sem o supressor. Sim. E isso é quando você tem um trauma. Eu tenho traumas. É quando parece que ele é macetado, esse teu supressor. E Por exemplo, você não tem uma ponte. Basicamente. Por exemplo, quando você tem... Falar de uma coisa de mulher. Você foi uma mulher que sofreu abuso. Então você não quer encostar em homem. Quando algum homem encosta em você mesmo, que fala, bom dia, ou desculpa, eu te chutei. Sai, te empurra, te é agressivo e parece que você incorpora uma outra personalidade. Você fica agressiva e você é capaz de fazer coisas que você esquece depois. É um gatilho, né? Isso é um gatilho mental. E isso não pode ser considerado como mediunidade. Sendo que a mediunidade, ela trabalha com a questão consciente, mas inconsciente ao mesmo tempo. Ela trabalha na questão, o transe em si, ele é agnóstico. Ele vai trabalhar com as duas esferas do cérebro, não com um lado só. Foi basicamente isso que eu expliquei, tá? Ou seja, o que ele faz... Aí ele mudou a terminologia, porque ele viu realmente que ele tinha pegado, aí ele usou a terminologia que a gente falou, porque ele viu que ele realmente foi pesquisar pra ver se eu tava falando a verdade. Mas eu estava. Eu não tô falando pra menosprezar o cara. Até porque não tem nada contra conhecer ele pessoalmente e tal. Então, enfim, não tem nada contra o cara. Uhum. Eu só acho que ele precisa levar as coisas de uma forma que não pareça uma chacota, você entende? Exato. É só isso. Ele tem todo o direito ligado? de não acreditar em Exu. A partir do momento que ele mundo pega tem, aí. cara. E ele fez isso de provocação, porque ele ia lançar um curso na semana seguinte. Então ele chama a atenção da internet. Que não é errado. Que não é uma errado. forma de lançamento, Mas é uma forma beleza. suja. Eu não concordo cara. com isso. Ó, O Nino, pra mim, pode até pegar depois os cortes, tá, Rick? O Nino, pra mim, sinceramente, é uma grande piada da internet. Porque ele é um cara que tem os traumas dele, ele tem as dores de cotovelo, ele não conseguiu galgar, sabe? Eu duvido que ele incorpore, que em algum momento ele incorporou de fato real. E ele acha... ele tenha tentado uma coisa que o não Nino, deu o Nino certo, é uma enfim. grande piada. O Nino virou na internet e disse que banho de ervas não funciona. Aí perguntaram a ele por que ele disse que porque ele testou 6 meses tomando banho de erva e 6 meses sem tomar. Ou seja, ele se acha o cara como base pra tudo. Sim. Sabe? Então, assim, A referência pra de gente Deus, resumir, né? assim, o Nino vai pedir para as pessoas atacarem ele, mas pra poder as pessoas na magia medirem como vai atacar pra ele poder se defender. Cara, na boa, Eu real, acho cara. que você tem que fazer as coisas sim, mas com responsabilidade. Se você se intitula mago, sacerdote ou qualquer coisa, né? O que aconteceu aqui foi o seguinte, até pra gente falar Sim. sobre essa parte de Exu e depois eu vou falar da Vinache. Mas assim, ele falou sobre o fato de Exu não existir. Ele falou que um monte de gente, e eu quero explicação de quem trabalha com Exu. Um monte de gente falou mal dele, xingou ele, ameaçou ele, porque ele falou que Exu Isso não não foi a existia. gente. Não, sim, Mas não. teve umas pessoas que falaram mesmo. Ele O pessoal falou, pega aí ele pesado. falou o seguinte aqui, e eu quero saber se eu tô errado até no que eu falei, eu não quis ser grosseiro, mas assim, ele falou o seguinte aqui, sabe quem não reclamou comigo? Eu falei, quem? Ele falou, Exu. Aí ele falou, como que você explica isso? Eu falei, talvez... Eu tenho uma explicação ótima Aí pra eu ele. falei, eu falei Já pra tá ele, aqui, já. eu falei pra ele o seguinte, que é uma coisa que não era dele Nino só, mas talvez todos. Eu falei, porque talvez você seja insignificante o bastante pra ele. Pronto. Eu vou... Então, mas eu queria não, fala, entender pode se, falar. de fato, Que eu tenho uma resposta para já. uma entidade que, vamos supor, eu não trabalho com ela. Eu não tenho uma crença nela, eu não tenho fé Sim, nela. eu Se entendi. de fato eu sou uma pessoa insignificante pra ela, ou se tenho é uma por resposta. conta o segundo ponto que eu também mencionei pra ele, eu falei assim, ó, mas você foi procurar falar com algum? Sim, eu entendi. Né? Não é porque você não acredita. Que a coisa não existe. que não Mas existe. tá, eu tenho uma resposta Sim. bem genérica. Mas é que entra o negócio do. Será Eu vou pegar depois um gatilho. Eu depois só você vou falar. dar essa resposta porque como tá aqui na ponta, se eu morder eu morro. Olha só. A minha resposta é bem genérica, certo? Inicialmente a gente falou sobre ancestralidade, correto? Todo mundo aqui tem ancestral, todo mundo tem Exu. Ponto. Mas, Thaís, essa é a premissa do seu culto. Beleza, então vamos esquecer essa premissa. Vamos falar de outra coisa. Exu, ele é tão magnificente, talvez, que esse tipo de comentário, depreciativo ou não, é realmente irrelevante pra ele. Então, se ele tá esperando que Exu, seja ele qual for, mesmo que ele achava que era o dele, se comunicar com ele não vai ter. Porque pra Exu, ele é o senhor da comunicação. Ele é o tipo de cara que quer estar na boca do povo, não importa como.
Mas ele sabe quem realmente defende ele. Ele não vai se manifestar pra você no meio da encruzilhada. Oi, Felipe. Oi, Rafael. Não é assim que a Wanda toca. Nem a gente que é do culto tem esse tipo de manifestação materializada sem necessidade. A não ser que seja um acidente ou algo muito crítico que seja por acontecer, como eu já presenciei de assaltos e eu ser livrada fisicamente. Agora, oi, tudo bem? E aí, Rafael, beleza? Sou seu Exu. Isso não existe. Isso sim não existe. Isso é uma romantização de Exu. Então ele tava esperando isso. Então talvez. Ele tá meio que humanizando. Seria, demais. ele quer que o Exu venha e fala, ô, seu babaca, você tá errado. E tem uma outra coisa que a gente Não tem que vai levar em conta, acontecer. né? Eu queria muito falar sobre isso. Ele fala muito porque o Nino, ele é um cara muito articulado. Então, ele fala que as pessoas atacaram ele. Cara, se alguém vai e degrine a sua mãe ou seu pai, por mais que seu pai e sua mãe não precise de proteção, porque Exu não precisa de Claro que proteção, não, nem de de defesa. advogado, nem de defesa, nem de nada. Não precisa. Mas você vai sair em defesa. Então, ele não pode fazer uma ação e não querer uma reação. Por exemplo, eu tive um caso agora, onde tem um cidadão que disse que a pombagira incorpora para fazer sexo, para transar. E aí depois o cara tenta se explicar de tudo quanto é forma na rede social, porque não foi desse assim, porque a mulher chegou no meu... Cara, Quando a gente bate desculpa. de frente, as pessoas tentam sair pela tangente, desculpa, sabe? mas você não vai esculhambar a pombagira. Pombagira é o grande útero da quimbanda. Pombagira é a grande criadora das coisas. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Eu não vou aceitar esse tipo de situação de um cara dizer que pombagira transa com uma pessoa, um ser encarnado. Desculpa, você tá lidando com qualquer coisa. Isso é mais uma prova de que a pessoa foi feita realmente de apostila. Foi feita via internet. Você foi feita via chamada de WhatsApp, chamada de Skype. Pra você não identificar algo tão ruim dentro de um culto. Então, o Nino, ele fala muito em defesa porque ele ataca, ele dá alfinetada e depois ele não quer ter a reação. Então, cara, o que ele teve foi só a reação. Ele quer dizer e ofender as pessoas e ridicularizar e não passar por esse processo? E só um adendo, por conta de pessoas assim também, que são inexperientes e que desenvolvem, ou seja, é cego guiando cego, né? Então, pessoas inexperientes geram pessoas inexperientes que vão gerar mais pessoas inexperientes. Por conta desse tipo de gente que o Nino tem aporte pra falar que Exu é um lixo que não existe, uma porcaria da mente. Por conta de gente desse nível que também não tem controle sobre sua mediunidade. Tem que forçar uma coisa que às vezes nem tem na pessoa, né? Tem que forçar só pra dizer que tá lá incorporada. Então a pessoa acaba realmente teatralizando a situação. E por conta de gente assim, de terreiros que permitem esse tipo de coisa, que muitos terreiros permitem, inclusive de Umbanda, que pessoas como o Nino têm palco. Porque se ele vai numa quimbanda mesmo, ele sai de lá chorando. E não é porque eu tô desafiando que ele vá, que eu nem quero, minha casa está fechada. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Por conta de gente assim, ou seja, uma coisa leva a outra. Vamos finalizar só o seguinte. O grande chegou mago, alguém. muitas vezes, que é tão bom... Posso falar esse palavrão? Pica das galáxias? Já estamos nesse palavrão. Né? O tanto mago fodão, pica das galáxias. Muitas vezes Sim, ele não vai, acredita já? muitas vezes ele vai Vamos. para debaixo da saia dos outros, Já né? Ele não encara a mesma situação de frente. A real é Não, uma e nem- só. Eu nem quero. E ele perguntou aqui meio que, né, deu uma tossida, mas eu ouvi. Se eu já atendi pessoas que não acreditavam. E eu tenho pessoas, aqui inclusive tô com uma filha aqui, que não deixam mentir. Pessoas que não acreditam, parece que a entidade já sabe. Ela já vem munida de todas as informações daquela pessoa. É ou não é? Tá a prova ali. Gente que eu nem sei quem é, como é que é o nome da pessoa. A entidade já vem munida com uma coisa. Não, mas o Nino fala que é leitura fria. É porque ele sabe muito. Leitura fria. Cara, então eu sou muito foda. Porque eu já descobri até abuso de criança. Tá? Poxa. Então, assim, eu sou muito boa mesmo, gente. Eu sou pica, eu tenho uma pica maior que a dele, que nem pica eu tenho. A minha pombagira descobriu de criança, tá? É legal que a gente não precisa pôr nem um pino. Pô, né? Não, porque eu sei que eu sei que leva strike por causa do barulho. Foi bem Quem tiver vendo vai achar que é edição. Isso é bom porque facilita pra caramba da edição. O pessoal vai achar que é inteligência artificial. Eu sou inteligente. É que eu tô acostumada com live, gente. Eu tenho noção que são palavras pesadas pro YouTube. Então, então sim, no meu caso, eu já vi isso acontecer. Aconteceu isso com você, aconteceu tal coisa quando você era criança, você tá chorando por causa que seu pai fez isso com você, a pessoa, tipo... O Roberto Souza perguntou Morre. aqui, por que os quimbandeiros não derrubaram? Mas pra quê? Pra que derrubar? Não chuta Que cachorro queimar morto, vela irmão. com defunto? Pô, vale lembrar uma coisa, não vale? gente, o pessoal trabalha muito na... É que assim, muitas pessoas estão aqui já assistiram outros programas e outros às vezes estão pela primeira vez. Derrubar, imagina. Mas assim,
tudo que se faz dentro da magia, você também tem um preço que Não você é assim, paga. eu não gostei do que o Aí cara você tem que falou. ver, porra, vale a pena às vezes... Não vale, gente. E eu não tô falando nisso especificamente, tô falando no geral. Vale a pena às vezes você pagar um preço lá na frente Menino. por algo que você tá fazendo... Esse moço não vale nem sequer a bebida da minha pombagira. Ué, Então vamos você já encerrar. imaginou se tivesse acontecido alguma coisa? A gente não estaria hoje rindo e talvez Não. falando de uma Ele coisa tem- dessa. Ele tem que realmente existir. Dentro de um sistema existem reis Cara, já teve e gente. bobos da corte. Cara, tem gente Faz parte. por aí, eu não vou falar não, mas tem gente por aí que convocou Belial. Você tem noção do que é Belial de demônio? Convocou Belial pra tirar um periquito de um vizinho. E faz, cara, periquito, um papagaio, cara. Papagaio. bem, sabe? Loró. Agora, A menina unicorniana contratou Belial, unicorniana, ela usa com unicórnio, tudo ela é unicorniana. Ela contratou Belial pra tirar um periquito de um vizinho, cara. Isso é muito cômico, pô. então, assim, não vale a pena não, gente. Não é questão de discutir e ninguém quer menosprezar o cara. Só que assim, ele não pode querer crescer pisando e massacrando as pessoas. E nem menosprezando o culto dos outros, a crença das ele pessoas. tem o direito de não acreditar. Pronto. Sim, né? Todo mundo tem. Foi o que eu sempre bati. Ele E tem tá todo o lindo. direito. Ele tem todo o direito de não acreditar. Sim. O que ele não tem é de menosprezar e E nem, ridicularizar os virar outros. a palhaçada, porque quem... E nem quem fazer discurso de ódio, como ele Quem fez. ri de Exu vira palhaço no final. Isso não sou eu que tô falando, tá? Porque pra mim, tudo faz. Como eu disse, eu conheci ele pessoalmente, não tenho nada contra ele. Eu só acho que pega pesado e não fica bem, sabe? E as pessoas depois repetem como um papagaio esses conceitos. Periquito, entendeu? Pipiriquito. E aí fica Belial, assim, aí entra papagaio. naquele looping de que o sacerdote ele esconde as coisas e que isso tem que tirar, porque o sacerdote ele faz você de trouxa, que não precisa, você mesmo tem que fazer sua própria magia. Pois é. E isso é perigoso. Então quando a gente debate, não é porque a gente quer arrumar treta, sabe? Não. Eu aprendi uma coisa com Tata Caveira, que é o meu amorzão lindo, maravilhoso, meu pai, que ele fala que a importância do sacerdote é em tudo dentro da sua comunidade. Então, se a gente vê alguma coisa ali que tá errada, cara, isso aqui tá errado. Você tem que levar a informação correta e não falar, não, você é um burro. Fala, não, ó, o certo é esse, viu, filho? Se você quiser fazer, você faz. Mas o certo é esse. Não faz desse jeito. Ele me ensinou isso. E eu percebo como mameto, como sacerdotisa, que o nosso papel real é elucidar as pessoas. Entendi. E não, eu tô aqui pra xingar o rapaz. Não. O rapaz, ele pode ser feliz como ele quiser. Sim. Desde que ele não menospreze as coisas e nem leve desinformação para as pessoas. Porque existe muito adolescente, muita gente tá começando na religião hoje, que assiste ele naquela rede, né? A rede pretinha. Tem muita gente que assiste ele naquela rede horrorosa de gente que só dança. Tem muita gente que assiste. E gente que às vezes queria entrar pra religião e perde a sua fé, porque ele talvez tenha perdido a fé dele. Mas vale a pena a gente falar o seguinte Entende? também, que dentro da espiritualidade você é responsabilizado por tudo que você causa nos outros, seja diretamente ou indiretamente, Sim, seja nós- você sabendo ou não. Vocês são influenciadores. Vocês são pessoas que estão levando informação pras pessoas. Você é responsável também. Sim. Por isso que você tá aqui mediando. Porque vê um cara e fala uma merda muito grande, você tem que botar o pi, né? Não, Então, assim, na verdade não coloco você- mas assim, já teve caso da gente ouvir uma merda muito grande e a gente tem que entrar no meio. Já quer dizer. teve, Sim. porque era um negócio absurdo também. Eu Né? não vou citar. Exatamente. Não, mas eu entendo. Voltou em mim? Não tava gravando não, tá, gente? Tava falando mesmo. Porque voltou em mim, parece que eu tava dando gravado, né? Deixando lá de lado, vai, a questão do Nino aí. Teve uma pessoa lá em cima, não sei quem foi, que falou quais animais podem ser usados para emulação na Quimbanda. Como eu posso dizer? O que talvez o consulente ou o filho de santo, ou chama dessa maneira, vai chegar em uma casa e ele pode, e se ele vê de animal sendo emolado, ele pode achar estranho, e o que ele pode achar comum ali, não. Isso aqui tá dentro realmente do que é para ser feito, porque existe uma discussão e uma polêmica muito grande em cima desse trabalho de sacrifício com animais, né? Tô falando de sacrifício em si, eu sei que vocês têm outros nomes. Eu sei que tem um ritual de encantamento, né? Pro animal não sentir ali a dor e tal, enfim. Mas quais animais são usados de fato dentro da Quimbanda? Você responde ou você vai responder? Vocês que sabem, aí joga um pouco. Assim, na realidade, quando se fala de rituais, todos os animais eles possuem a sua carga de potência energética, então não há limitações.
O que existe é o respeito pela nossa legislação. Do que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, de alguns animais que têm aí sua proteção garantido, né? De forma constitucional. Sim. Então se evita, né? E não se faz. Por exemplo, a gente pode dizer aí a coruja, né? A coruja é um animal que, em alguns momentos, algumas quimbandas recorrem na sacralização, né? Porque tem um poder ali maior também. Sim, porque tá ligado ao poder da feitiçaria, né? Tá ligado, inclusive, às próprias Yamins. Harry Potter. Né? Dentro do candomblé. A gente tem, por exemplo, tamanduá, que em alguns rituais, sim, é utilizado. Rituais de amorosa, de amarração, né? E a gente tem outros, a gente tem até, eu não sei se hoje está liberado, mas há alguns anos até mesmo o próprio fazão, eu não sei aqui em São Paulo como é, mas o próprio fazão, ele é de certa forma proibido, então... E o fazão é usado para culinária? É um animal de caça que é consumido também, sim. A gente tem, assim por exemplo, um outro animal que a gente pode considerar que, assim, é algo muito raro de você fazer um ritual, mas que algumas quimbandas, a mamita agora vai virar a cara, algumas quimbandas fazem e que encaram de forma muito natural, o próprio gato. Né? Eu não aceito. Então, assim, não, nós buscamos, sabe, animais domésticos, cara. Isso, cachorro sabe? Também, né? Sim, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu excluo. Eu vou ser bem sincero, eu nunca fui de falar nada aqui em relação a isso, não. Eu acho um absurdo. Se eu vou numa casa, em algum lugar, eu vejo fazendo sacrifício com gato, com cachorro, com escambau. Acredite, eu não volto mais àquele lugar nunca aqui teve, eu não sei se ainda tem, aqui já teve casos de quimbanda onde a pessoa ficava recolhendo gatos de doação para fazer esse tipo de ato. E é esse tipo de gente, porque assim, dentro da quimbanda a gente vai ter, Felipe, Rafael, a todos que estão assistindo, a gente vai ter todo tipo de gente. Desde a pessoa de alta periculosidade, e eu tô falando de periculosidade também no sentido mental, pessoas que têm alguma deficiência mental mesmo seríssima, até pessoas que estão dentro da quimbanda por uma questão de moda. Muita gente dentro da quimbanda mostra uma riqueza que aquela riqueza não veio do culto. Aquela riqueza muitas vezes é hereditária. Mas como elas não estão inseridas em nenhum tipo de grupo, elas se encontram dentro da quimbanda. Então elas se amostram dessa forma, entende? O culto não é para enriquecer, deixar ninguém milionário. Pode acontecer, Tata? Lógico que pode. Você trabalhar, tirar sua bunda da cadeira e trabalhar, cara, vai acontecer. Mas, voltando ao assunto, a gente tem vários animais que são sacrificados em determinados momentos, em determinadas ocasiões e determinadas tradições. Claro, a gente precisa deixar isso muito bem claro. A gente segue a legislação. Existem pessoas, por exemplo, que adoram recolher fotinhas de defunto e ossos de defunto, né? Isso é crime. É bom deixar isso muito bem claro, tá? É crime. Nós não fazemos dessa forma. Nós seguimos a legislação, a nossa Constituição. Se a Constituição ela diz que é crime, nós não realizamos, nós não fazemos. E sim, tem muitas quimbandas que sacralizam animais domésticos como gatos. Sim. E eu não pratico esse tipo de ato. Exato. E é uma opção. É uma opção, né? E não adianta, é uma coisa que eu bato o pé e eu já deixei isso claro pro morcego e não imponho ordens nele, até porque já quem tá vendo sabe que não tem isso, é um limite meu. Porque apesar da quimbanda ter a sua amoralidade, o sacerdote tem a sua moral. E eu tenho a minha, eu amo meus gatos e acabou. E enfim, você tá errada. Não é problema de ninguém. Eu sacralizo o que eu acho necessário. E sim, tem uma gama de bichos que tem a sua potência energética, que tem as suas variações, que podem ali substituir o gato de alguma forma. Existem formas de se fazer coisas. E tem uma outra coisa. Dentro da quimbanda a gente fala muito de sangue, hoje em dia. Mas as pessoas não entendem que as ervas, as inçabas, as ervas, elas têm um poder fenomenal. É o sangue vegetal. O sangue vegetal, ele tem um poder fenomenal, não substitui o EGA-menga, o seu sangue, mas ele tem um poder. Ele tem o seu poder. Com certeza, é inegável, pelo amor. Quem fala, não uso erva na quimbanda. É simples, você pega um sacerdote, você vai ver se ele conhece de ervas. Se ele não conhecer, cara, desculpa, só mata bicho. Tem que ter. Desculpa.